Tá, beleza. Primeira coisa é identificar, né, uma equação diferencial de segunda ordem. Lá no início da disciplina, eu comentei com vocês que existe classificação de equações diferenciais, né? Ou seja, uma equação que envolve uma derivada e, posteriormente, a gente vai tentar resolver ela e encontrar a função que a gente está procurando naquela equação, ok? A ordem daquela equação é dada pela derivada, né? Ou derivada de maior ordem ali, né? Então, por exemplo, tem a primeira derivada, logo vai ser uma equação de primeira ordem. Se a maior derivada que aparece na equação for segunda, então vai ser uma equação de segunda ordem. Então, de forma geral, que uma EDO de segunda ordem, ela vai ser dada por a derivada de segunda ordem em relação à sua variável. Nesse caso aqui eu vou colocar t. Geralmente no nível já aparece t, mas pode aparecer também x. E essa expressão, né, no caso aqui, a função ou a equação vai depender de quem? Da variável independente, que nesse caso eu chamei de t, mas poderia ser x, sem problema, ou outro qualquer. A função y que eu estou procurando e também a minha derivada, né? Beleza, então retornando aqui, eu vou ter a minha equação diferencial de segunda ordem, ou seja, vai ter uma derivada aí de segunda ordem. Nesse caso, eu chamei a função de y e a variável de t, certo? Mas poderia ser x também. E também vai depender de quem, né? A derivada. Então, aqui vai aparecer a derivada da função em relação à sua variável, nesse caso aqui é t. Então, essa é uma forma de a gente expressar o que é uma equação diferencial de segunda ordem, certo? Ok, então, geralmente, essa variável, que é a variável independente, você vai encontrar no livros, né, referências, como fazendo uma relação com o tempo, né? Visto que geralmente as equações diferenciais, como eu falei anteriormente, a gente trabalha muito com aplicações, né? Com fenômenos físicos e de modo geral, assim. Então, sim, geralmente que envolve tempo é porque envolve uma variação, né, em relação a esse tempo e aparece essa variável t que representa o tempo, ok? Outra situação também que a gente vai colocar é classificação, né? Uma coisa que a gente viu também lá na primeira semana é se uma equação diferencial ela é linear ou não linear. Linear significa que os termos que aparecem, né, na equação, no caso a variável, que entre aspas é a nossa função, ela é linear, ou seja, não tem x quadrado, não tem x a terceira, ou melhor, y quadrado, y a terceira, y a quarta, né? Isso é um termo linear. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar para vocês aqui um termo, né, y ao quadrado, esse termo aqui ele não é linear, né? Ele não é linear. Ou seja, o termo que aparece lá, esse y quadrado, representa que não é uma coisa linear, que linear se remete a ter uma reta, né? Que é uma linha, ok? Outra situação também, ó, y é exponencial de y. Também isso aqui não é linear, certo? Outra situação, por exemplo, seno de y também não é linear. Linear é quando aparece simplesmente y, né? É a variável, no caso aí é a função. Nesse caso aqui, a gente fala que ela é linear. O termo é um termo linear. Então, se desse caso a equação diferencial ela tem que ser linear na sua função e sua derivada. Então, não pode aparecer, além da função, ter um termo quadrático, terceiro. Esse cara aqui também, que é uma derivada de primeira ordem, tem que ser linear, ok? Então, eu tenho aí essas classificação, né? Equação de segunda ordem, porque tem a segunda derivada, que é a maior derivada que aparece, se é linear ou não linear, né? Então, nesse caso aqui, a gente já reconheceu o que é linear ou não. E a gente pode escrever essa equação da seguinte forma, né? Então, derivada de segunda ordem da função y em relação à sua variável, que é t, vai ser igual a g de t menos p de t derivada de primeira ordem em relação a t, menos q de t y
Nesse caso aqui, ó, perceba que essa equação, basicamente, ele é uma forma de que está sendo representado nesse primeiro caso aqui, né? Aqui ele coloca como se fosse uma f que representa todo mundo que está envolvido na equação. Então, por exemplo, aqui, ó, g de t é uma função que depende de t, uma função qualquer. Nesse caso, a função de g pode ser qualquer função. Aí, no caso, se é linear ou não vai influenciar na classificação. P de t também é uma função em relação a t. Não interessa quem é, só sei que a variável que tem uma vida é t e pode ser linear ou não. Depois aparece a derivada de y em relação a t. Ó, perceba que esse termo aqui é uma primeira derivada, né? Não tem quadrado, não tem nada envolvido nessa derivada, é um termo linear em relação à sua derivada. Aqui, ó, é uma função que também depende simplesmente de q, de t, né? Então, pode ser qualquer função. E aqui é o termo y, ou a nossa variável, né? Que a gente está procurando, que é o y. E é linear, não tem quadrado, não tem seno, não tem exponencial. Então, essa é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, porque tem a derivada de segunda ordem linear, certo? Você pode, aí a partir disso que você sabe dessa expressão, você pode ficar imaginando, né? Como é que seriam as equações diferenciais. Só substitui aqui valores ou funções para g, para p e para q, né? Para essas funções aqui, né? Então, digamos que eu quero colocar um exemplo meio que aleatório aqui, né? Então, segunda derivada, que pode aparecer assim, né? Que é a mesma simbologia, né? É igual g de t. Ah, g pode ser 2t. Pronto. É a função g. Menos p de t. P de t pode ser e elevado a t. Aí vezes derivada, primeira derivada, menos q de t. Nesse caso, o meu q também pode ser uma função de t, ou pode ser uma função constante. Eu vou chamar o q de t de, sei lá, de 2, vezes a função y. Então, essa expressão que eu coloquei aqui embaixo, ela representa para a gente, né, é um exemplo, né, de uma equação diferencial ordinária de segunda ordem linear. Então, esses tipos de equações é que a gente vai trabalhar um pouco hoje, né, resolver elas, como é que elas podem ser encontradas aí, tanto uma solução de modo geral, como uma solução particular para resolver a equação, certo? Tá, diante disso, né, a gente pode ter várias formas de escrever equação diferencial essa equação aí. Eu vou escrever aqui uma forma também que é muito comum, que aparece nos livros. Então, vou colocar assim, ó, podemos escrever a EDO de segunda ordem como dois pontos. E aqui eu vou colocar, né, uma forma que ela aparece também no livro, que na verdade é só a mesma que a gente vai em cima, mas de uma forma mais estruturada, que seria segunda derivada, que sempre vai aparecer, tem que aparecer aí, mais p de t, que é uma função, primeira derivada, mais q de t, y, que é a função que eu estou calculando, igual a g de t. Certo? Basicamente é a mesma coisa que está aqui em cima, nessa equação aqui. Eu só fiz reformular ou reescrever aí esse termo, certo? Que assim aparece muito mais conveniente para a gente observar dessa forma, porque aqui eu consigo ver termos, por exemplo, a segunda derivada, aparece aqui bonitinho, aparece aqui, né, p de y, p de t, desculpa, primeira derivada aqui, a função q, a função y que eu estou procurando e a função g. Beleza, essa é uma forma de aparecer também. Dessa forma, fica um pouco mais fácil de compreender quando a gente quer trabalhar com equações diferenciais homogêneas. Eu comentei um pouco lá na nossa aula de terça-feira, né, sobre questões de equações diferenciais homogêneas. O que acontece quando é homogênea? Quando o meu termo da função g ela é igual a zero. Eu sei, deixa eu só ajeitar aqui.
Tá. Então, se a função g de t é igual a zero, isso aqui implica que a equação diferencial ordinária de segunda ordem, ela é dita homogênea. Homo, certo? Ou seja, nesses casos, equações diferenciais de segunda ordem, eu posso até de primeira ordem também, ela vai ser dita homogênea por causa desse termo aí, e vai ser igual a zero, certo? Então, como é que vai aparecer, né? Então, caso aparecer aqui, né, a equação da forma segunda derivada mais função p, primeira derivada mais função q, função que eu estou procurando, igual a zero, essa aqui ela vai ser uma equação diferencial ordinária de segunda ordem homogênea. Ainda tem mais um detalhe, né? Ela vai ser de segunda ordem linear, né? Linear homogênea. Então, ou seja, eu tenho ali segunda derivada, primeira derivada, a função que estou procurando, a função P e a função Q, que são desconhecidas, né? E a função G, que é igual a zero, que torna a equação homogênea. Esse tipo de equações, elas têm uma forma particular de ser resolvido. Então, a gente trabalha em cima delas com umas certas soluções já conhecidas ou métodos para resolver, né? Esse caso aqui, ok? Tá, então eu já sei o que é uma equação diferencial ordinária, né, de segunda ordem. Opa, de segunda ordem linear homogênea. Então, isso aí a gente já tem que ter já pelo menos a ideia que é como classificar a equação. Agora vem a segunda parte, que é trabalhar em cima de suas soluções. Então, para isso, bora ver um caso, primeiro caso, né? Digamos um caso mais específico, que é quando a função é da seguinte forma: a vezes segunda derivada mais b vezes primeira derivada mais c vezes y igual a zero. Onde o meu a, o meu b e o meu c são constantes, certo? Se são constantes, e vai me dar uma característica para resolver essa equação. Então, quando você se depara com uma equação diferencial, né, de segunda ordem linear homogênea com coeficiente constante, existe um método para resolver essa equação. Assim como a gente estudou um pouco lá no início, né, que inclusive foi nosso tema lá de pesquisa, que foi equações, método de separação de variáveis, a gente viu, né, que eu posso resolver toda a equação diferencial usando o método da separação de variáveis ou equações separáveis? Não, né? Esse método só se aplica se a equação tiver aquela característica, né? Se for daquela forma. Se não for daquela forma, não se aplica, certo? Então, acontece isso. Então, para isso, bora resolver a equação diferencial dessa forma, usando o método adequado para ela. Foi como eu comentei lá no início para vocês, né? Não existe um método padrão que resolva qualquer equação diferencial, diferente das equações algébricas que a gente já conhece. Por exemplo, a equação de segundo grau. A gente sabe que se a gente usar a fórmula de Bhaskara, a gente resolve qualquer equação de segundo grau, né, que tenha raízes, ou reais, ou complexas, ou não tenha raízes, né, que sejam iguais, né, raízes. Então, para isso existe um método, né, fixo para resolver. No caso das equações diferenciais, não existe esse método. Porém, a gente pode classificar elas, né, de algumas formas que possam ajudar na hora de resolver. Então, para esse caso aqui, né, então tem uma equação diferencial de segunda ordem, porque tem a segunda derivada, com coeficientes constantes, né, A, B e C são constantes, e linear, e além disso, homogênea, né, esse termo aqui no final, ele é zero. Essa expressão, né, o que vai aparecer constantemente,
ela vai ser resolvida de uma forma. Então, se a gente fosse colocar, digamos, um exemplo, né? Eu quero ver um exemplo de uma equação diferencial de segunda ordem que satisfaz essas condições. Então, é só você atribuir valores para as constantes e montar a equação. Digamos, sei lá, 5y ao quadrado menos 2y ao quadrado, no caso, segunda derivada, né? É 5y segunda derivada, né? Menos 2 vezes primeira derivada mais 7y igual a zero. Pronto. Você montou aí uma equação diferencial de segunda ordem linear e homogênea, né? Ela possivelmente tem uma solução para ela, resolvida. Lembrando que o que está buscando sempre, né? A gente quer saber quem é a função y. Isso que a gente quer saber. Sendo que implicitamente, né, essa função depende de t, né? Aqui t é a nossa variável. Então, a gente está procurando isso aqui. Nunca esqueçam disso, né? Equações diferenciais, a gente está sempre em busca de conhecer as funções. Aqui está na variável t, mas poderia ser, né? Questão de notação, y de x, digamos, né? Saber quem seria essa solução aí, certo? Então, bora verificar aqui, bora resolver um caso, né? Então, aqui um exemplo. Peguei um exemplo para vocês, para a gente resolver como é que se resolve essa equação. No caso aqui, a equação é y, duas linhas, menos y igual a zero. Essa é a minha equação diferencial de segunda ordem, porque a maior derivada que aparece é uma derivada de segunda ordem. Tranquilo. Ok. O que a gente pode logo tirar daqui, né? Daqui eu consigo extrair algumas informações, né? É uma equação diferencial ordinária, né? Ela é de segunda ordem. Ela é linear porque o termo que aparece ali na função y é simplesmente y, não tem y quadrado ou algo do tipo. E além disso, ela vai ser homogênea, né? Então, a gente consegue identificar isso aí. Além disso, também eu consigo identificar os termos constantes que aparecem. Então, eu sei quem é o A, eu sei quem é o B e sei quem é o C nessa equação. O meu A é o que acompanha a segunda derivada, então ele é 1, né? Na expressão aqui. O meu B... Tá saindo aqui o meu K. O meu B é o que acompanha a primeira derivada. Percebo que nessa equação não tem primeira derivada, né? Então, o meu B é 0, né? E o meu C é o que acompanha a função y. O que acompanha a função y é esse menos 1, né? Que aparece aqui na frente. Então, esses são os termos que aparecem aí na minha equação diferencial. Beleza. Então, a gente vai conseguir resolver essa equação utilizando o método ou simplesmente analisando a equação. Em muitos casos, né, de equações diferenciais, para quem de repente vai se aprofundar em conhecer algo mais a fundo, você vai ver que para resolver a equação você vai fazer uma análise em cima dela, né? Análise das equações diferenciais. E a partir daí você vai encontrar a solução. Pelo fato que eu comentei lá no início, de não ter solução única, não ter método único, né, para resolver a equação. Aí então, nesse caso aqui, uma forma que o livro nos dá é analisar a equação, né, para resolver ela, antes mesmo de apresentar o método. Então ele fala o seguinte, pode falar. Porque o B, no caso, seria o zero e não o menos y. Isso. O B, ó, se a gente for analisar aqui a nossa função, nossa expressão geral, o que a gente tem, né? A gente tem que o A é que acompanha a segunda derivada, o B é o que acompanha a primeira derivada, né? Bem aqui, e o C é o que acompanha simplesmente a função, né? Esses são os coeficientes, A, B e C. Como no meu exemplo não aparece a primeira derivada, certo? Ó, aparece a segunda e a terceira. Ou melhor, a segunda derivada e a função aqui, ó. Pelo fato de não aparecer a primeira derivada, logo o meu B ele é zero, né? Ele não aparece porque não está acompanhando aí a primeira derivada. Logo o meu A ele está aqui na frente, ele é 1.
né? O meu B não aparece porque não tem primeira derivada. E o meu C, ele é menos um, né? Tá bem aqui na frente. Beleza? Mas, mas esse primeiro termo que está aqui na esquerda, ele não seria o segundo termo? Aqui, pelo que eu estou vendo aqui, parece dois, é um expoente que tem aí em cima, é dois ou é um? Aqui, É. aqui é dois tracinhos de segunda derivada. Pois é, então nesse outro aí, por não ter um tracinho, não tá subentendido que é um, para ser a primeira derivada, Não, aqui, né, no segundo termo aqui, nesse outro, no Y. É. aqui é simplesmente só y. Aqui não tem a derivada envolvida, né? Porque, ó, pela nossa notação, o que a gente tem, né? Ó, fica segunda derivada, ok? Primeira derivada, certo? Aham. E y, simplesmente. Y, no caso, só é a função. Aí, por isso que não aparece nada. Então, aparece a segunda derivada, primeira derivada e a função y. Essa lógica lá quebra o raciocínio de uma equação de segundo grau, né? Porque estava se assemelhando a uma equação de segundo grau. Entendi. É um pouquinho diferente, né? Depois a gente vai até É, foi voltar. justamente por isso que quebrou a semelhança. Sim. Mas essa é a ideia, né? Segunda derivada, primeira derivada e a função em si. Ok? Pode falar. Professor, é por isso que elas são chamadas, né, de equação diferencial, né? Que nem o nosso colega ele falou aí, já muda, né, a questão de resolução de uma equação de segundo grau, não é isso? Isso. No caso aí, a ideia é que está procurando, né, uma função. Diferente da minha equação de segundo grau, né? Que a gente procura um valor, né? Ou, no caso, dois valores. Então, existe uma certa semelhança, uma certa analogia, mas não é a mesma coisa. A gente tem que entender que uma coisa é equação de segundo grau e outra coisa é uma equação diferencial, né? Porque está envolvido derivada, né? Lá na equação de segundo grau não envolve derivada, só envolve a variável, né? Então, essa é uma diferença. Mas nesse caso é isso, né? Eu tenho uma equação em que os coeficientes A, B e C, no caso é um aqui, o B é zero e o C é menos um, tá? Só tem esse cuidado aí para não fazer essa comparação em relação à função do segundo grau, né? Lá do A, B e C do segundo grau, né? Que lá é diferente. Beleza, então, aqui essa nossa parte aqui das equações, a gente conseguiu já determinar ela, né? Classificar bonitinho o que, que é cada termo. E agora a gente vai fazer a resolução. Então, novamente, né? O que, que o livro nos passa uma forma de resolver? É analisando a equação em si. Percebo que eu posso reorganizar essa equação da seguinte forma, né? Y, duas linhas, passar o termo do y para o outro lado, né? Do sinal da igualdade. Então, vai ficar igual a y, certo? Essa equação aqui é a mesma da de cima, né? Todos conseguem observar aí a mesma de cima. Só está reescrita de outra forma. Se você passar o termo para o outro lado, né? Esse termo veio para cá com o sinal trocado. Era negativo, virou positivo. Ok. Então aqui a gente pode tirar uma conclusão, né? E trazer o seguinte, né? Como a ideia é achar quem é a função y, e fala que a gente deve achar, né, uma função, achar y, melhor assim, encontrar ou achar y, tal que, tal que a segunda derivada, tal que a segunda derivada da função é ela mesma, é ela própria, né? Vocês concordam comigo, ó? O livro faz essa análise, porque olha, de fato, né? Se a ideia é encontrar a função y, ele está perguntando, né? Bem, qual é a função em que se eu calcular duas vezes a derivada dela, ela vai ser igual a ela mesma, né? Isso aí que
que a gente pode analisar da equação. Por quê? Nesse sentido, a gente pode encontrar uma gama de funções, várias funções, que atendem a nossa situação. Visto que a gente conseguiu analisar, né, interpretar que está acontecendo isso, né? Ou seja, se o objetivo é encontrar y, e essa expressão aqui me diz isso, né? Me diz o seguinte, que a segunda derivada da função y é a própria y, já que é uma igualdade aí, né? Pronto, então eu tenho que encontrar uma função em que se eu derivar a primeira vez e derivar a segunda vez, vai retornar para a função original, certo? Então, bora abrir um parênteses aqui rapidinho, para a gente dar uma relembrada nas funções. Então, bora pegar aqui uma função simples, sei lá, uma função x ao quadrado, certo? Que é bem conhecida, uma função quadrática. Aí eu pergunto para vocês, quem é a primeira derivada dessa função? A gente consegue ver aí para responder? Quem é que lembra? Pode responder ou pode colocar no chat aí pra gente. Seria 2x? Isso, 2x. Ok, primeira derivada. Agora, se eu derivar mais uma vez, segunda derivada, ou seja, eu vou derivar agora essa função que se chama 2x. Quem será a segunda derivada? Dois, professor. Aqui, no caso, quem será a derivada da função 2x? Ó, a primeira derivada é a primeira derivada, no caso de x ao quadrado, é 2x, correto. E se eu derivar mais uma vez, né? No caso, 2x, dá quanto? Vocês lembram? Dá x, professor. Na verdade, dá 2, né? Bora ver aqui. Tem uma regrinha para funções desse tipo polinômio. Só tem a função x elevado a n. A sua derivada é quem? Esse n vem para frente, que é o expoente, vezes repete x. Aí em cima fica o expoente menos 1. De modo geral, para esse caso aqui, né? Por isso que é a derivada que a gente viu, né? Então, no exemplo aqui, ó. Por isso que se eu tenho x ao quadrado, quem será a primeira derivada? O 2, que é o expoente, vem para frente, vezes x, e faz 2 menos uma unidade, que fica 1. Né? Por isso que a derivada aqui que responderam está corretamente. Certo? É 2x. Aí eu posso seguir esse mesmo raciocínio. Se eu quero derivar mais uma vez, eu vou usar essa regrinha mais uma vez. Então, para cá, para me derivar, aí quem vai ser? Vai ser, no caso, eu vou derivar a função 2x. Bora lá. O 2 não vou mexer, deixa ele aqui, repete. Vezes. Aqui em cima do x tem 1, né? Não aparece, mas tem 1. Então, 1 vem para frente, vezes x, repete o x. Aí aqui em cima fica 1 menos 1, né? Que é 1 menos uma unidade. Logo aqui vai ficar 2 vezes 1, que é 2, vezes x elevado a zero, né? 1 menos 1. E eu sei que todo valor elevado a zero, ele é 1. Logo aqui vai ficar 2 vezes 1, que é igual a 2. Certo? Então, a segunda derivada da função x ao quadrado é 2. Tranquilo? Conseguiram lembrar aí lá de cálculo, cálculo 1? Tranquilo, professor, tranquilo. Beleza. Então, essa aí é só para a gente relembrar um pouquinho, porque a ideia aqui é resolver essa equação usando esses conceitos de derivada que a gente já viu. Porque aqui é a expressão, né? Vou até marcar aqui para ficar. Essa aqui é o que está procurando, né? É a equação.
E essa equação me fala isso, né? Poxa, eu tenho que achar uma função em que se eu derivar ela duas vezes, ela é igualzinha à primeira função. Que não é o caso aqui da função x ao quadrado. Porque, ó, a gente derivou uma vez, deu 2x, certo? Derivou mais uma vez, deu 2. Então, essa função não é igual a x ao quadrado. Então, já está fora. Bora fazer mais um teste aqui. Né? A função g, x, agora ver se vocês lembram aqui, a função x bora fazer nesse mesmo sentido, x à quarta, né? Então, bora lá. Quem é a primeira derivada da função g? A primeira. 4x. 4x, aí fica 4 menos 1 em cima, fica 3. Certo? Aí se eu calcular mais uma vez, quem é a segunda derivada? Repete o 4, esse 3 vem para frente, né? Vezes 3, vezes x elevado a quanto? 12x. Isso aí, é 12x ao quadrado, né? Porque aqui fica 3 menos 1. Então aqui dá 12x ao quadrado. Pronto. Então só para a gente simplificar, né, esse pedaço. Eu peguei uma função, né, x à quarta, calculei a primeira derivada, deu 4x à terceira, e calculei a segunda derivada, deu 12x ao quadrado. Novamente, né, a segunda derivada, que é esse caso aqui, não é igual à função original. Então essa função eu já não vou encontrar. Porém, eu posso fazer o seguinte, né, eu tenho uma função chamada de u. U de x igual a e elevado a x. Esse cara aqui é muito provável que seja uma solução. Porque olha só, bora lá. Quem é que lembra a derivada exponencial? É a mais fácil que a gente pode encontrar. Primeira derivada da função u, quem é? Ou seja, a derivada da função e elevado a x. Vocês lembram? Ó, nesse caso, e elevado a x é o próprio e elevado a x. Ok? Ó, a derivada da função exponencial de x, né, que é o e elevado a x, é a própria e elevado a x. Beleza. E se eu calcular de novo a mesma derivada? No caso, seria a segunda, né? Eu calculei a primeira, segunda derivada. Bem, se a primeira derivada é e elevado a x, a segunda quem vai ser? X. E elevado a x também. Ó, eu sei que está acontecendo isso aqui, ó. A primeira derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. Beleza. Então, se calcular mais uma vez, no caso da derivada de e elevado a x, também, né? A gente viu que é a própria e elevado a x. Mas, se eu estou seguindo a ordem, eu calculei a primeira derivada e depois calculei a segunda derivada. Então, nesse caso, isso aqui, nesse exemplo, né? E vai atender a nossa condição. Por quê, ó? Que a segunda derivada que eu calculei da expressão, que é igual a e elevado a x, é exatamente igual a u elevado a x, ou melhor, u de x, a função u, né? Ó, a função u é elevado a x e a sua segunda derivada é elevada a x. Beleza? E além disso, né, se eu parar para analisar, isso se estende, porque olha só, se a primeira derivada é e elevado a x, a segunda é e elevado a x, a terceira vai ser quem? E elevado a x. A quarta, e elevado a x. Então, sempre a derivada da exponencial de x é sempre exponencial de x, certo?
Então, voltando aqui para o nosso exemplo, nossa equação, Por que, professor, sempre vai dar isso, professor? Desculpa aí, porque uma curiosidade minha, por que ela dá sempre isso? é A simples. derivada dela, né? No caso, se a gente for analisar, vou relembrar aqui rapidinho, existe uma definição formal para a derivada, né? A derivada, ela vai ser quem? O limite da expressão aqui, né? F de x mais h menos f de x dividido por h quando h tende a zero. Essa aqui é a nossa derivada, né? Vocês têm uma pequena lembrança lá do cálculo 1, essa definição. Quando a minha função f for e elevado a x, eu vou calcular essa expressão, esse limite. Esse limite sempre dará e elevado a x. Certo? Depois você faz o teste, né? Você pode pegar um livro de cálculo 1 e relembrar lá. Primeiro, a definição de derivada, que é essa, né? E no caso, a função f, o papel dela é e elevado a x. Então, se toda vez que eu calcular esse limite, sempre vai dar e elevado a x, quando você for fazer. Então, por isso que a derivada será sempre a mesma, né? E elevado a x. Vocês podem depois dar uma relembrada aí nesses tópicos de cálculo 1. Mas é por isso, né? Que a derivada é sempre a mesma, porque, por definição, se a gente for calcular, dá sempre a mesma. Tá beleza, professor, tá beleza. Ok. Então tá, então olha só, a gente encontrou a função exponencial de x que vai atender a nossa condição, a nossa equação aqui, ó. Voltando aqui para nossa equação diferencial. Ó, segunda derivada igual a função. Ou seja, devemos achar a função y tal que a sua segunda derivada é a própria função, né? É ele próprio. Bem, se a função exponencial de y faz isso, então exponencial de x faz isso, então essa função muito provavelmente é a solução do problema. Então, voltando para cá, ó, eu estou procurando a solução dessa equação, né? Sendo que aqui, reforçando, eu preciso encontrar quem é a função y que depende da variável t. E essa aqui que é a ideia. Nesse caso, a gente viu, né, que a exponencial pode fazer esse papel. Então, o y de t será e elevado a t. Então, esse cara aqui, né, ele funciona como solução do nosso problema. A função elevada a t é uma solução. Aí você pode perguntar, mas como é que comprova, professor? Você pode verificar justamente na equação. Olha lá. Eu preciso aqui da segunda derivada, né? Então, bora fazer isso. Bora calcular a segunda derivada dessa função aqui. Então, olha só. Y', né? É igual a quem? É a primeira derivada de e elevado a t. Mas e elevado a t, e elevado a x se comporta do mesmo jeito. Então, eu sei, então, aqui é e elevado a t. Se eu calcular agora a segunda derivada, é como se eu estivesse calculando a primeira derivada da primeira derivada, né? Desse cara aqui, ó. Bem, se a derivada de elevado a t é a própria elevada a t, então aqui também será elevado a t. Pronto, então a segunda derivada é exatamente a mesma função original, nesse caso. Então essa é uma solução da equação aqui, ok? Aí você pode perguntar, mas essa é a solução, professor? Essa é a única forma de resolver, né? Ou melhor, é a única solução? Não, existe também outra solução. Por quê? A ideia é encontrar as funções que se comportam dessa maneira, né? Eu quero uma função em que a sua segunda derivada seja igual à própria função.
Então, nesse sentido, a gente pode encontrar ainda outras. Então, por exemplo, primeiro, né, vou dar o nome, né, vou guardar essa aqui eu chamei de y1, só para dizer que é a primeira solução que a gente encontrou, que é e elevado a t. Mas eu posso encontrar outra, né? Eu posso encontrar uma segunda solução nesse mesmo sentido, e elevado a menos t, certo? E elevado a menos t. Também essa aqui é a solução, né? Lá do cálculo 1, cálculo 2, a gente pode relembrar, né? Bora lá. Quem é a primeira derivada desse y2? Ela é quase a mesma coisa da exponencial de t. Porém, como tem esse menos na frente, esse menos vem aqui para frente do e, então fica menos. Repete e elevado a menos t. Pronto. Essa é a derivada. No caso, a primeira. Ok. Digamos que eu quero calcular agora a segunda derivada porque eu vou precisar, né? A segunda derivada. Então, eu vou ter aqui, né? Eu vou ter e... É a mesma ideia, né? Esse menos eu vou preservar ele aqui. Então, fica a derivada de elevado a menos t. Aí, esse menos vem para frente. Repete e elevado a menos t. Fazendo o jogo de sinal, né? Menos com menos dá mais. Então, dá e elevado a menos t. Então, o que a gente encontrou? A segunda derivada é igual à primeira função original. Então, também esse termo se comporta como soluções desse problema aí. Então, olha só, vou ter duas soluções. Primeiro, a y1 de t, que é e elevado a t, beleza? E encontrei outra, né, y2 de t, que é e elevado a menos t, também é a solução do meu problema, da minha equação diferencial. Ok? Podemos ainda destacar que combinações dessas funções também são soluções da minha equação diferencial. Por exemplo, a função chamada de y de t é 3 vezes e elevado a t. É uma função qualquer, né? Que eu dei o nome, chamei de 3 e elevado a t. E ela vai ser a solução da minha equação. Como é que eu vou comprovar? Primeiro, calcula a minha derivada, né? Repete o 3. E quem é a derivada de e elevado a t é o e elevado a t. Pronto. Depois calcula a segunda derivada. Repete o 3. E eu sei que a derivada de elevado a t é e elevado a t. Percebe que é tudo igual, né? Então, de fato, é a solução. Ou seja, se eu pegar qualquer valor aqui e colocar na frente, no caso eu coloquei o 3, a equação continua sendo solução da equação diferencial. Certo? Então, de modo geral, vou colocar assim, de modo geral, eu vou ter y1 de t é uma constante C1 e elevado a t. E a solução 2 de t é uma constante vezes e elevado a menos t. Ou seja, eu tenho essas duas funções aí, ou de fato, né, são funções que são soluções da minha equação diferencial lá no início que a gente estava olhando. Essa aqui, ó, y dualinha menos y é igual a zero, ou y duas linhas é igual a y.
É a mesma equação, né? Só fez mudar aí a igualdade. Certo? Então, essa aqui, né? Esses termos aqui, né? São soluções. Beleza? Ok, então essa é uma forma de encontrar a solução geral da equação referencial. Aí, mas você pode perguntar, mas essa é a única, são únicas soluções? Não são, né? Basta você ter no mesmo raciocínio encontrar as equações, melhor, as funções, né? Em que a segunda derivada vai ser a função. Isso também pode dar certo com funções trigonométricas, né? Depois vocês tentam dar uma lembrada, por exemplo, quem é a derivada da função seno? Aí deriva a função seno. Depois, quem é a derivada da função cosseno? Deriva também. Aí verifica, se bate, se a segunda derivada vai ser igual à função original. Ok? Tranquilo até aí? Estão conseguindo mais ou menos ter uma, uma ideia como é que se resolve essas equações? Ou como é que se analisa, né? Só pegar uma água aqui e já volto. Beleza, então a gente voltou. A gente está vendo aí essas soluções de equações. Tá, então a gente encontrou duas soluções da equação diferencial, certo? Agora, né, a gente pode ainda ver o seguinte. Tem outra propriedade que é interessante, né? E a soma das equações ou das funções também é solução. Então, opa, temos ainda que a combinação, pode ser a combinação, né? Geralmente nos livros você vai encontrar como combinação ou soma é solução. Em outras palavras, eu posso somar essas duas, chamar de y C1 elevado a t mais C2 e elevado a menos t, né? Essa aí também é uma solução da equação. Só melhorar aqui. Certo? Também é solução da equação. Aí se pergunta, como é que verifica, professor? Novamente, você vai ter duas possibilidades. Você vai tomar a primeira derivada e, posteriormente, você vai tomar a segunda derivada. Aí você vai verificar que isso aqui vai atender, né, as condições da equação. No caso, a segunda derivada igual à primeira função. Tá. Então, essa aqui, que a gente tem, né? A gente tem a solução. Então,
essa aqui é uma solução geral da EDO. Solução geral por quê? Porque tem as constantes C1 e C2 já não são definidas aqui. Então, para cada constante eu vou ter uma equação diferente, né? Porque é como se fosse uma mudança de uma variável, né? Uma constante. Então, para cada constante eu vou ter uma solução diferente. Então, chama de solução geral. Mas existem casos que a gente pode encontrar uma solução específica para o problema. Então, para isso, né, é dado um problema de valor inicial. Valor inicial. Ou PVI. Eu falei para vocês também um pouquinho lá no início da disciplina, né? O que é um problema de valor inicial? É uma equação diferencial que tem umas condições, né? Certas condições iniciais. Tá? Então, é dada a equação y, duas linhas, menos y igual a zero. E também uma condição inicial. Nesse caso aqui, ele fala que a função em zero ela é 2 e que a função, ou melhor, e que a primeira derivada em zero ela é menos 1. Então, esse aqui é o problema de valor inicial. É o PVI. Tranquilo? Então, eu tenho aí, né, um problema de valor inicial. Nesse caso, eu vou encontrar uma solução específica. Por quê? É dado umas condições para isso. Tá, então, bora lá. Primeiro passo, refazer a equação, a solução geral, que a gente já fez aqui, né? Então, a solução geral, eu já encontrei y de t é C1 elevado a t mais C2 elevado a menos t. Essa é a equação geral. Solução geral. A pergunta é, quem é C1 e quem é C2 para essas condições que foram dadas no problema, né? Y de 0 igual a 2 e a derivada de 0 igual a menos 1. Então, a gente vai fazer isso, né? Vai substituir valores e vai encontrar quem é C1 e C2. Primeiro, né, quando o meu t foi igual a 0. Então, eu vou ter y de 0. Vai ser igual a quem? C1. Então, onde tiver t, você vai colocar 0. Elevado a 0 mais C2 elevado a menos 0. Isso aqui, pelo problema inicial, é dado que é 2. O C1 aí elevado a 0 é 1, né? Porque um número elevado a 0 é 1, então vai sobrar C1 mais, aqui também vai dar 1 C2. Então pronto, eu vou guardar essa minha equação e falar que C1 mais C2 é igual a 2. O outro ponto que ele dá, ele fala que a derivada em 0 é menos 1. Então, bora pegar essa expressão aqui, calcular a sua derivada. Então, a derivada da expressão é quem? É C1 elevado a t mais C2 menos e elevado a menos t, né? Para a derivada. Logo, vou ter C1 elevado a t. Esse menos pode vir jogo de sinal com esse mais. C2 elevado a menos t. Essa é a derivada, é a minha derivada. E eu vou calcular agora essa derivada em t igual a 0. Então vai ficar C1 elevado a 0 menos C2 elevado a menos 0. Aqui é dado no problema que é menos 1. Aqui é C1 vezes 1 menos C2. Então, olha só, eu tenho duas equações. Um pequeno sistema. C1 mais C2
igual a 2. C1 menos C2 igual a menos 1. O objetivo aqui é saber quem é, né? C1 e quem é o C2. Foi melhor aqui essa interrogação. Pronto. Beleza, então é só resolver esse pequeno probleminha aqui. É bem tranquilo, né? Eu consigo fazer o seguinte, vou somar as equações. Ó, C1 com mais C1 é igual a 2 vezes C1. C2 com menos C2 é 0. E 2 menos 1 é 1. Então, eu posso concluir aqui que o C1 ele é 1 sobre 2. Vou guardar esse valor. Bem, se o C1 é sobre 2, eu posso substituir, então, aqui dizer que C1, por exemplo, nessa equação aqui, C1 mais 1 é igual a C2. Então, eu vou ter meio mais 1 é igual a... Aqui vai ficar 3 sobre 2, que é igual a C2. Pronto. Eu encontrei quem é o C1 e encontrei quem é o C2. Então, aqui, ó, C1 é meio e o C2 é 3 sobre 2. Então, agora voltando, né? A equação geral, y de t, C1 elevado a t, mais C2 elevado a menos t. Se eu conheço agora o C1 e C2, então C1 é 1 sobre 2 elevado a t, e o C2 é 3 sobre 2 elevado a menos t. Certo? Então, essa aí é a minha solução do problema. No caso, é solução do problema de valor inicial. Nosso PVI. Ok? Então, essa é uma forma de resolver um problema de valor inicial. Ó, percebo que lá eu tenho a solução geral. Então, quando dá condições, eu consigo encontrar uma solução particular do problema, que é para aquelas condições iniciais. Ok? Certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá, bora ver agora um método mais geral para resolver essas equações. Para a gente finalizar aqui, né? Já está caminhando para as 9 horas. Então, bora ver lá. Que é o seguinte. Tá, então, a gente descobriu, né? Então, sabemos que a função e elevado a alguma coisa, no caso rt, digamos, é solução da equação de segunda ordem, EDO, de segunda ordem, aqui vai ser engraçado, hein? EDO de segunda ordem, linear, homogênea
homogênea com coeficientes constantes, né? Aquela equação que eu tive lá em cima, né, que envolve A, B e C, ela tem esse nome grande aí. Ela é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, linear, homogênea com coeficiente constante. Tem esse nome grandão. E a gente viu, né, naquela análise do exemplo, que essa expressão e elevado a alguma coisa é uma solução da ideal. Então a gente pode tentar, a gente pode generalizar a situação. Então, olha só, essa aqui é a equação, né? A segunda derivada mais B vezes primeira derivada mais C vezes Y é igual a zero. Então, se o meu Y elevado a RT é uma solução, eu posso calcular essas expressões. Ó, quem é a primeira derivada aqui? Fica, ó, bora fazer a primeira derivada. O R vem para frente e RT. Quem é a segunda derivada? Né? Novamente, repete o primeiro R que já tem, aí fica R novamente e elevado a RT. Que é a mesma coisa, R vezes R dá R quadrado e elevado a RT. Eu vou pegar esses termos e substituir nessa equação aqui. Então vai ficar o seguinte. Vou repetir o A vezes segunda derivada. Encontrei aqui no final. Segunda derivada. R quadrado e elevado a RT. Mais B vezes primeira derivada, que é esse cara aqui. R elevado a RT. E mais C vezes a função original, que é isso aqui. E elevado a RT igual a zero. Por que eu queria fazer isso? Né? Porque eu quero encontrar uma expressão da seguinte forma. Ó, vai ficar... Perceba que aqui, ó, é uma equação com três termos, três parcelas. E todos esses termos, todas essas parcelas, aparece E elevado a isso aqui, ó, a RT. Né? Todos parecem. Diante disso, eu posso colocar em evidência, né? Olha só, se eu colocar em evidência E elevado a RT, quem é que vai sobrar? Aqui vai sobrar o A vezes o R quadrado. Mais aqui vai sobrar o B vezes o R e aqui vai sobrar o C. Pronto. E é igual a zero. Aqui eu tenho um produto, tá? Porque aqui é uma vezes, coloquei evidência. Essa equação, a expressão, ela tem uma solução, né? Porque olha só, E elevado a RT sempre será o quê? Diferente de zero. Né? E elevado a RT sempre será diferente de zero, porque olha, qual número elevado a outro que vai dar igual a zero? Só o zero. Como o E não é zero, então é sempre diferente de zero. Diante disso, então posso afirmar que isso aqui, ó, que a r quadrado mais br mais c é igual a zero. Aqui já entra uma coisa que a gente já conhece, que é a equação de segundo grau. Certo? A r quadrado. O r faz o papel do x aí, né? A r quadrado mais br mais c igual a zero. Aí tem um detalhe aqui, né? Se a solução depende simplesmente do R,
Se eu conseguir encontrar o R, eu acho a solução do problema, da equação, né? Então, para isso, bora resolver. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou resolver a equação do segundo grau, certo? Resolvendo a equação do segundo grau, a gente sabe que vai ter o R, que é a solução, R1 e R2. Que a gente conhece como quem? Raízes da equação. Então, se eu conhecer raízes, eu consigo encontrar a solução do meu problema. Certo? Tá, então, encontrando a raiz, eu encontro a solução da equação, no caso da função em si. Mas ainda tem um detalhe, né? Vocês lembram lá quando a gente estuda a equação de segundo grau, existem algumas possibilidades, né? Ou as raízes são distintas, diferentes, reais, ou as raízes são iguais, ou as raízes são complexas. Existem três casos possíveis em relação às raízes. Para cada uma delas, a gente vai estudar uma solução diferente. Então, bora para o primeiro caso, né, hoje, que é o caso em que ela tem raízes reais distintas. Né? Ou seja, digamos que eu resolva a equação e encontre, né, R1 e R2. Então, eu vou ter para cada R uma solução. Então, eu vou ter o y1 de t é e elevado a R1 vezes t. E o meu y2 de t é elevado a R2 de t. Tá? Para cada Rzinho encontrado, para cada raiz, eu vou ter uma solução diferente. E a soma, né, ou a combinação delas, C1 elevado a R1 de t mais C2 elevado a R2 de t é a solução geral do problema. Certo? Bora ver um exemplo para a gente encontrar. Certo? Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu mudar a cor. Eita. Não. Ah, tá. Exemplo. Então, bora ver aqui a equação y, duas linhas, mais 5y vezes uma linha, né? Primeira derivada, mais 6y igual a zero. Tá. O que eu tenho aqui? Essa aqui é a equação diferencial ordinária que eu quero encontrar a solução. Beleza? Aí tem aquele nome comprido lá, é a classificação. É uma equação de primeira ordem, desculpa, de segunda ordem, linear, homogênea com coeficientes constantes. Eu consigo destacar quem é o A, quem é o B e quem é o C, né? Essa equação aqui. Ó, quem é o A? É o que acompanha a primeira derivada, que em caso é 1. Quem é o B? O que acompanha a primeira derivada, que é o 5. Então, recapitulando, o A acompanha a segunda derivada, é 1 aqui. O B é o que acompanha a primeira derivada, que é 5. E o C é o que acompanha o Y, simplesmente. No caso é 6. É o 6, né? Exatamente, isso aí. Então, eu sei quem é os coeficientes. Então, eu vou montar aqui. Então, eu sei que a minha solução ela é da forma E elevado a R
T, onde R é a solução da minha equação diferencial. É a equação do segundo Dentro, desculpa aí, professor, dentro do parênteses é um T, é? grau. É um T. Ah, beleza, professor. Tá, deixa eu só fazer mais bonitinho aqui. Então, eu vou encontrar, a partir da equação diferencial, né? Melhor, a equação do segundo grau, a minha solução. Então, eu vou montar isso aqui. Eu preciso ter, ó, AR quadrado mais BR mais C igual a zero. Substituindo aqui, vai ficar quem? O meu A é 1, então vai ficar 1 vezes R quadrado, mais o meu B é 5, então é 5 vezes R, e o meu C é 6, então 6 igual a zero. E aqui já fica uma coisa mais direta, a gente já conhece, né? Como resolver a equação no segundo grau. E aqui você aplica a fórmula de Bhaskara ou outro método para resolver. Então aqui eu vou ter o seguinte, né? Eu posso fazer por soma e produto. A soma tem que dar menos 5 e o produto tem que dar 6. Então R1, que é a primeira raiz, é menos 2. E o R2 é menos 3, né? Esses dois valores são as raízes dessa equação de segundo grau. Menos 2 e menos 3. Pronto. Diante disso, eu encontrei a minha solução. Então, eu vou ter que o meu y1 de t é igual a e elevado a r1 vezes t. Mas quem é o R1 que a gente encontrou, né? É menos 2. Então, E elevado a menos 2 vezes T. Quem é a segunda solução? É E elevado a R2 vezes T. Mas quem é o R2? É menos 3 vezes T. Pronto. E para fechar, eu vou encontrar a solução geral, que é somando as duas. Então, o meu y de t é C1 E elevado a R1, que no caso é menos 2, a gente viu, né? T mais C2 E elevado a menos 3, T. Então, essa é a solução geral da minha equação. Então, só recapitulando aqui para a gente ir finalizando. Tá aqui, ó. Eu tenho minha equação diferencial, né? Que é essa caso da equação, segunda ordem, bem aqui bonitinho, que é essa equação aqui. Esse é o nosso exemplo. Pronto. A primeira coisa que a gente tem que analisar é classificar a equação. Nunca esqueçam disso, né? Nesse caso aqui, ó, é uma equação diferencial ordinária. Aqui. Ela é de segunda ordem porque aparece a segunda derivada, né? A maior. Ela vai ser linear porque a derivada aqui não tem ao quadrado, não tem nada, certo? Nem o termo y. Ela vai ser homogênea porque aqui no final o meu termo é igual a zero. E vai ter o coeficiente constante. O meu A é 1, o meu B é 5 e o meu C é 6. Quando eu consigo classificar essa equação da seguinte forma, eu sei que a solução dela para resolver, ela é dessa forma aqui, ó. Sempre será dessa forma. Aí você pergunta, mas o que está faltando para encontrar? É saber quem é esse Rzinho aqui, ó. Simplesmente, quem é o R. O R é como se fosse uma variável, né? Mas pode ser qualquer letra. Eu deixei R porque geralmente o livro ele mostra como R. Mas R é um valor que a gente vai encontrar. E como é que a gente encontra o R, professor? A gente monta uma equação de segundo grau com os coeficientes da equação diferencial. Meu A, que é 1, o meu B, que é 5, e o meu C, que é 6.
Então tá aqui a equação de segundo grau. R quadrado mais 5R mais 6, tá? Aí aqui, a critério, né, quem tá fazendo, ou resolve por Bhaskara, ou some produto, ou outro método que a pessoa conhece para resolver a equação de segundo grau, e encontra quem são as raízes dessa equação. Nesse caso, a gente encontrou que é menos 2 e menos 3. Certo? Então pronto, pode falar. E, professor, essas duas raízes aí, R1 e R2, que é menos 2 e menos 3, usando a fórmula de Bhaskara lá, aquela formulazinha que a gente encontra as duas raízes, no caso vai ser menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, para poder encontrar, para encontrar essas duas raízes aí, R1 e R2? Isso, exatamente. Essa Ah, passagem, certo, obrigado. essa Desculpa, passagem professor, daqui para cá, desculpa. tranquilo. Ela é isso, né? A gente vai encontrar pela forma de Bhaskara, né? Ou como eu falei, ou qualquer método, aí onde encontra o R1 e R2. Então, de fato, a forma de Bhaskara pode ser usada. Ok? Tá bom, obrigado. Então, diante disso, encontrando a raiz, eu vou substituir agora aqui, ó, o R1. Então, no caso, meu R1 é menos 2, está aqui. Então, para isso, eu tenho uma solução. E depois, o R2. Pode falar. No caso, para achar esse R, eu tenho que usar aquela fórmula de equação de segundo grau, é isso? Isso, Ah, tá. ok? E outra coisa nessa parte da homogeneidade aí, ela é quando ela tem o zero aí na esquerda, quando aparece nessa sequência. Exatamente. Isso não apareceu zero. Não entendi. Aqui eu tenho y elevado à segunda, né? Mais 5y elevado a 1 mais 6y igual a zero. Isso. Nesse caso, ela é homogênea, né? Isso, pelo quadro esse zero aqui. E se não aparecesse zero, existe possibilidade? Sim, aí no caso não vai ser homogênea. Aí já seria outro método para resolver a equação. No caso, pode ser heterogênea. Na verdade, acho que não é heterogêneo o nome. Só não homogênea. Acho que a nomenclatura, né? É homogênea ou não homogênea. Não homogênea. Isso. É porque a gente pode se deparar com esse caso, né? E aí já nesse caso não se aplica esse formato, né? Exatamente. No caso, quando não é homogênea, o método para resolver é diferente. Mas existe um caminho parecido, digamos assim. Tá certo. Tá ok. Então a gente tem ali, né, essa questão de encontrar raízes que nos dá a solução. Depois eu substituo na minha forma geral. Tá aqui, ó, o R1 e o R2, que é menos 2 e menos 3. E para fechar a conta, eu só tenho que escrever, ó. Então a minha solução geral, que é isso aqui do problema, vai ser C1, que é uma constante, né? Não esqueça que isso aqui é sempre uma constante, elevado a R1T. No caso, o R1 que a gente encontrou é menos 2. Mais C2, que também é uma constante, vezes elevado a R2T. Nesse caso, meu R2 ele é menos 3. Pronto. Então, eu tenho a solução geral do problema. Para esse caso, ele não deu condições iniciais, então a gente não tem como encontrar uma solução particular. O R2, desculpa, o C1 e o C2 vai ficar aí pertencentes à solução geral. Tá? Então, ok. Então, hoje o que foi que eu queria comentar com vocês? Primeiro, a questão da classificação. Isso é muito importante, né? Até mesmo antes de você resolver a equação, você tem que ter essa noção. Classificar a equação, né? Equação diferencial ordinária do segundo grau, porque desculpa, de segunda ordem, porque tem uma segunda derivada, linear, né? Homogênea com coeficientes constantes. Esse é o primeiro caso. Por quê? Quando eu consigo classificar a equação, eu sei que método mais ou menos eu vou resolver aquele problema, aquela equação. Então, para esse método de uma equação de segunda ordem com coeficientes constantes homogênea e linear,
esse método que a gente viu aqui agora, que a gente consegue resolver, certo? Então é isso. Eu queria comentar com vocês hoje, né, para iniciar aí a parte de equações de segunda ordem com vocês.